Vamos ver este daqui, um livramento na saída da balada. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Ana, eu me chamo Fulana, tenho 23 anos e este relato aconteceu comigo quando eu tinha 18, 19 anos por aí. Os nomes estão trocados. O meu relato se passa uns 4 anos atrás, mais ou menos. Eu e 5 amigas fomos para uma festinha na casa de um amigo meu e de lá decidimos ir para uma balada. Até aí tudo bem. Chegamos lá por volta de umas 11 horas da noite. Ana, quero dizer que eu não bebo nada, nunca bebi e não gosto. Eu só tomo refrigerante mesmo. Porém, as minhas amigas bebem um pouco e eu ficaria responsável por elas. Esse é o problema, entre aspas, de não beber. Você tem que sempre ficar responsável pela galera que vai ficar doido lá, né? Aí você fala, meu Deus do céu. Alguns, né? Alguns ficam de boa, mas tem uns, meu Deus do céu, que dá trabalho. Ficaria responsável por elas. Digo assim, de olho, para que elas não passassem da conta. Entramos na balada e lá encontrei um grande amigo meu, o Denis, um amigo querido que tenho contato até hoje. Ele se juntou a nós e a noite foi bem legal. Até dar umas 3 horas da manhã e eu decidi que eu queria ir embora. Minhas amigas ficaram bravas, mas como já tinham bebido um pouco e eu era a responsável, eu convenci as meninas para que fôssemos embora. Ana, esqueci de dizer algo importante. Naquele tempo, tinham acabado de inventar os carros por aplicativo e eu não sabia mexer direito naquilo. Então eu pedi para que o meu amigo Denis pedisse um para nós e assim ele fez. Só que ele pediu o carro e voltou para dentro da balada, deixando a gente ali na porta, sentadas esperando. Minhas amigas estavam alegrinhas, mas não estavam também bêbadas, sabe? Totalmente assim. E eu 100% sóbria e lúcida, de tudo. Ana, ficamos sentadas na porta da balada e estranhamente naquele dia não tinha quase ninguém na rua. Só um carrinho de lanche um pouco distante e mais nada. Estávamos lá esperando o carro quando um carro vermelho, eu não me lembro o modelo, eu só sei que parecia um CrossFox. Ele parou na porta da balada, a uns centímetros da gente, e ficou parado uns 3 minutos ali. Aí eu disse, gente, será que é o carro do aplicativo? E as meninas disseram, acho que não, esse carro é muito chique para isso. Ele ficou ali por alguns minutos e depois foi embora. Ana, não demorou 10 minutos e o mesmo carro voltou. E ficou na mesma posição, parado, só que dessa vez o cara abaixou a janela, baixou o vidro. Era um cara super branco, ele parecia ser alto e era meio forte, careca e tinha um sorriso estranho na cara, sabe? Eu me aproximei e disse, moço, você é o carro do aplicativo? E ele me disse só isso, entrem que eu levo vocês onde quiserem. Minhas amigas, ouvindo isso, já foram abrindo a porta e entrando, sentando no banco de trás. Elas nem sabiam se realmente era o cara certo e já foram entrando. E eu achando aquilo muito estranho, perguntei, moço, você é o cara do aplicativo mesmo? Falei isso olhando para o painel do carro para ver se tinha o celular com a rota, como todos os carros de aplicativo têm. E Ana, não tinha. E daí ele riu estranhamente e não me disse absolutamente nada. Na hora eu me arrepiei dos pés à cabeça. Meu coração batia tão forte que eu achei que eu ia desmaiar. Eu puxei as meninas pelo braço, gritando, saiam daí logo, ele não é o cara do aplicativo, ele é um louco, sai logo. E fui puxando elas pelo braço e pelo cabelo, loucamente, sai daí. Ai, coitada das amigas. Ai, meu Deus. Quando a última saiu do carro, a porta de trás ficou totalmente aberta e ele saiu rasgando tudo, com a porta aberta mesmo, e simplesmente sumiu. Ele sumiu do nada, mas sumiu assim que nem uma fumaça, sobrenaturalmente, ou ele sumiu indo com o carro ao longe? Ele sumiu do nada? Foi embora com o carro, é isso? Na hora eu gritava na rua, como vocês entram assim, gente? Vocês não viram que ele não era o cara do aplicativo? Vocês estão louca?
Ele ia levar a gente sabe-se lá pra onde. Entrei na balada novamente, tremendo. Achei meu amigo lá e disse tudo o que tinha acontecido. Ele ficou muito preocupado e disse que o carro do aplicativo já estava vindo e era um Polo preto e não um carro vermelho. Mas ele ia cancelar e ele mesmo nos levaria com o carro dele embora, que depois daquilo ele jamais nos deixaria ali. Ana, eu não sei se aquele homem era um fantasma, um aproveitador, um louco. Eu só sei que ele era estranho. Ele ria muito estranho. E se ele não... E se ele não devesse, se ele fosse uma pessoa de bem, ele não teria saído correndo com o carro daquele jeito, com a porta aberta do carro. Ele não dizia uma palavra, ele só disse aquilo. Ele tinha a cara de psicopata e estava de olho na gente. Ele poderia muito bem levar a gente para um lugar que tivesse mais alguém esperando por nós, vai saber. Só sei que Deus estava comigo naquele dia e por eu não ter bebido e por ser atenciosa, percebi que aquele louco não era quem a gente achava. Minhas amigas até hoje falam, fulana, se não fosse você, a gente teria se ferrado bonito. Ana, eu sei que não teve nada assim de assombração, mas eu queria contar aqui para alertar as meninas. Tomem cuidado, gente, tem muita gente maldosa no mundo. Obrigada por ler e você é maravilhosa e amo o canal. Muito obrigada, um beijo para você. Então, né, talvez, vai saber se alguns não ficam de aproveitadores por ali, ou tentando se fingir de Uber, ainda mais em porta de balada, onde sabe que vai sair muita gente ali bêbada, principalmente menina, né, que sei lá, às vezes é mais fácil de muitas vezes tem menos força para se desvencilhar de alguma coisa, né, e vai saber, então, meninas, meninos também, mas muito cuidado, viu, quando vocês saírem, principalmente desses lugares, quando tiver bebido, muita atenção na hora de pegar esses carros, de pegar carona, não peguem carona com quem bebeu, só, né, com quem tiver ali sóbrio, aplicativo também, tome muito cuidado, certifiquem-se de que tenham alguém com você junto ali, esperando. Qualquer coisa, chama o segurança do local, sabe? Fala, espera comigo, sei lá. Eu fazia isso às vezes. Quando eu via que eu ia ficar meio sozinha assim, eu ficava meio por perto daqui, dali, de um daqui, né? Pedia ajuda ali para algum também, não para um desconhecido, né? Para alguém ali de dentro da festa mesmo. Mas fiquem alertas, não vão assim se jogando na vida, no mundo, não, porque é perigoso. Este daqui, Os Noivos do Cemitério. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana e assombrados, meu nome é fulana, sou do Nordeste do Brasil, mas já vivo aqui nos Estados Unidos há mais tempo do que vivi no Brasil. Eu moro na área da Baía de São Francisco, em uma cidade chamada Hayward, na Califórnia. Bom, esse meu relato aconteceu no cemitério aqui da minha cidade. Em uma fria manhã de outono e com uma chuva fininha, resolvi ir rezar nesse cemitério, coisa que sempre que possível gosto de fazer. Rezar pelas almas esquecidas, falando em Dia de los Muertos, rezar pelas almas esquecidas que não tem mais ninguém que reze por elas. Antes de começar o relato, quero dizer que esse cemitério é bem grande, só é possível andar lá de carro. Uau! Nessa fria manhã, era um dia como qualquer outro. Era um dia como qualquer outro nessa época do ano. Eu dirigi para lá, pedi permissão aos espíritos. Dirigi até lá, pedi permissão aos espíritos ali presentes antes de entrar no cemitério. Fui aconselhada a sempre fazer isso. É um sinal de respeito por eles.
Peguei meu terço e fui rezando por aquelas ruas de túmulos, dirigindo bem devagar e rezando. De repente, olhei para a rua de frente, para a rua da frente ali, e vi 3 pessoas caminhando. 2 adultos e uma criança de aproximadamente uns 7 anos. Eu achei estranho, já que nunca vejo ninguém caminhando por ali, e ainda mais na chuva. Curiosamente, me aproximei, ou com curiosidade curiosa, me aproximei dessas pessoas que conversavam e andavam por entre as fileiras dos túmulos. Os túmulos de lá são só pequenas lápides, com fotos e informações dos mortos, com pouquíssimas exceções, então fica difícil perder alguém de vista nesse lugar. Bom, quando cheguei bem perto, vi que eles estavam vestidos com roupas de época. A moça com um vestido branco de renda, meio amarelado, com umas botinhas que as mulheres usavam na época vitoriana. Tinha algo nos cabelos, como flores de seda e um pequeno véu. O rapaz estava vestido com roupas tipo com cartola, como regente de orquestra, com um chapéu e tudo. A criança vestida igual ao noivo. Peraí, era um menino? Então, uma criança de aproximadamente... Então, era um menino. Então, ele estava vestido praticamente igual ao noivo. Meu Deus, peraí. É que tá imprimindo os negócios aqui e embolou tudo ali na impressora. Aí eu fui salvar antes que embolasse mais. Rasgou uns 2 ali. Bom, continuando aqui. Quando cheguei... não, já li essa parte aqui. Então, e a criança estava vestida igual ao noivo. Eles caminhavam e conversavam. Quando eu já estava a mais ou menos uns 3 metros dele, todos olharam para mim. Até ali tudo parecia normal, até que eu olhei o rosto da noiva. Ana, o rosto dela parecia uma caveira. Olá, Dia de los Muertos. Parecia uma caveira. Eu fiquei assustada e dirigi um pouquinho mais rápido para sair dali. Mas logo mudei de ideia. Dobrei a próxima esquina e voltei lá, que não era nada distante, né? Só uns 100 metros, assim, voltei. Procurei esse pessoal por todos os lados, mas não os vi mais. Eu fiquei grilada e duvidando. Gente, será que eu vi mesmo? Eles desapareceram como num passe de mágica. Ali não tinha como eles se esconderem. Mais adiante eu vi uns homens que sempre trabalham por lá. Esse cemitério é muito bem cuidado. Indaguei a todos eles se tinham visto essas pessoas com essas características, mas ninguém viu. Esses homens me olharam e brincaram, respondendo em espanhol: Senhora, todavía no es el Dia de los Muertos. Gente, olha eu falando do Dia de los Muertos. Isso daqui é coincidência. Juro, eu não sabia que falava disso aqui. Olha só, coincidências não existem. E eles falaram isso: Senhora, eu não sei falar espanhol. Todavía no es el Dia de los Muertos para eles andar por ali. Senhora, ó, não é Dia dos Mortos para eles estarem andando por ali, né? Bom, esse foi o meu relato e devo dizer que os 3 fantasmas riram para mim ou riram de mim. Não deu para saber. Eu tenho muitos relatos assombrados aqui nos Estados Unidos. Eita, terrinha assombrada essa, hein? Beijos, gosto muito de ouvir seus relatos. Fique com Deus e com os anjos. Desculpa o tamanho do relato, mas tinha que explicar tudo para melhor entendimento. Um beijo para você, obrigada. Ela mandou uma foto aqui, eu não vou mostrar, tá? Mas ela mandou uma foto pra gente ter ideia do cemitério. Então são terrenos gramados
com lápides literalmente no chão. A altura delas é isso daqui, ó. São plaquinhas no chão. E alguns túmulos mais altos são desse tamanho, assim, os mais altos. Não é igual aqui, que tem aqueles túmulos que alguém pode se esconder atrás deles, não. Então, por isso que ela tá falando, ela só deu a volta ali, que é como dar a volta numa pracinha, não numa praça, numa pracinha, e voltou. E eles já não estavam mais lá, e não tem onde se esconder. Não tem onde. É um gramadão com as plaquinhas no chão. Então, realmente, eles sumiram. E a mulher tinha rosto de caveira, olha só. Catrina. Ai, ai. Hein? Então, será que, assim, esses lugares são assombrados porque eles são bem antigos? Aconteceu já muita coisa por ali? Enquanto aqui o nosso Brasilzão ainda é novinho, né? Perto desses outros países aí. Que é este daqui. Por não entender, perdi meu amor. Vamos ver do que se trata, né? Olá, Ana e assombrados, como vão? Escrevo este relato a vocês para encorajá-los a fazer o certo. Ai, meu Deus. Não o que está no coração. Para fazer o certo. Não o que está no coração somente, mas o que é correto. Escrevo também àqueles jovens, tímidos demais, ou até adultos que na juventude plena se privaram de viver grandes aventuras e quando chegou à fase adulta, acabou por fazer as escolhas erradas. E falo também às pessoas que sonham durante o sono um sonho espiritual e não interpreta da devida forma. Estou escrevendo pelo celular, perdoe qualquer erro. Meu nome é Fulana e pode me chamar com muito orgulho de Fulana. Bom, Ana, feita essa introdução, digo a você que faz parte da minha vida, que fazem parte da minha vida desde 2014. E desde então, estou no meu cotidiano, e desde então estão em meu... eu que tô doida aqui, lendo tudo doido. E desde então estão no meu cotidiano em todos os momentos, bons e ruins, como se fossem da minha própria família. Eu sinto como se vocês fossem íntimos de mim, pois na depressão que vivo, vocês me ajudam a distrair a mente. Que bom. Meu filho de 2 anos, ao te ver, ele fala, a Paula, Ana Paula, a Paula. Um beijinho nele. Bom, Aninha, todos os nomes estão trocados, então vamos lá. O ano era 1998, eu tinha 14 anos e era o meu primeiro ano no período noturno da escola. Estava esperando os portões abrirem para entrar na escola no primeiro dia do ano letivo, quando olho para o lado e vejo ele, Dom Juan. Me lembrei da 4ª série e do quanto eu e todas as meninas éramos apaixonadas por ele, pois era descolado, altíssimo, loiro, com olhos claros e mais velho que todas nós. E criança na pré-adolescência se apaixona fácil, né? Bem, vi Dom Juan e lembrei de tudo isso por 1/1000 de segundo. E achei bom recordar dessa infância. Mas, Ana, ele estava segurando alguém na mão. Bem mais baixo que ele, mas quando corri os olhos nos braços de Dom Juan até chegar nos braços de quem ele segurava, eu quase caí para trás. É como se o mundo tivesse parado e nunca mais senti coisa igual na vida. Era o irmão dele, filho do seu padrasto, o Beto. Ah, Beto! Ele tinha a estatura mediana, como de um garoto de 14 anos em desenvolvimento. Tinha os cabelos loiros na altura dos ombros, com uma mecha jogada nos olhos. Quando me recordo desse momento, eu sempre me lembro daquela cena em que o Leonardo DiCaprio desenha a Rose no filme Titanic e ele a olha fixamente para desenhá-la
e a câmera dá um close no rosto dele com uma mecha de cabelo caída no rosto, sabe? Sei. Pois é, ele era uma perfeita mistura de Leonardo DiCaprio com Kurt Cobain. Uau! Pois o estilo de roupa era grunge. Ana, eu tinha um problema muito sério que trouxe graves consequências para minha vida adulta, que é a timidez. Eu era tão tímida que as oportunidades passavam na minha cara e eu perdia por timidez. Bem, ao chegar na sala de aula, adivinha quem estava lá? Sim, o Beto. Eu fiquei só pensando nele, como ele era lindo, um estilo largado, roqueirinho e sério. Era o meu tipo. Acabamos fazendo amizade, pois o grupinho de amigos roqueiros dele era o mesmo grupinho de amigos roqueiros meus, mas sentávamos longe um do outro. Bem, Ana, como nessa cidade tudo é muito novo, nessa idade tudo é muito novo e intenso, eu comecei a namorar com um rapaz que tinha 21 anos na época. Ele era muito gato, fã de Legião Urbana, dirigia, era super cobiçado por todas as meninas e comecei a namorar com ele. Ele era do time de futebol do meu pai e irmão. Do time de futebol do meu pai e do meu irmão. Então, meu pai permitiu o namoro assim na boa. Eu vivi esses 4 meses de namoro intensamente. Descobri um mundo que não era meu, de gente descolada que não fazia parte do meu mundo, um jeito mauricinho de viver a vida, como eu nunca havia participado antes. Foi muito bom para mim, mas ele sabia que não ia ter nada comigo além de beijos e amassos, pois eu sabia que eu era muito nova para ter relações. Talvez por isso ele tenha terminado comigo. Isso 2 dias antes da final da Copa de 98. Fiquei mal por um dia. Depois foi normal. Bem, me lembro que tivemos alguns dias de folga na escola e logo que voltei tudo estava normal. Olhei novamente para o Beto e ele estava lá, com seus cabelos no olho e copiando a lição da lousa. Passado poucos dias, na saída da escola, quase subindo a minha rua, eu com a minha ridícula timidez estava do lado direito da rua e o Beto do lado esquerdo. Quando ele fala: "Fulana, você quer namorar comigo?" Aí, Ana, eu respondi na lata: "Não." Daí ele abaixou a cabeça e seguiu o caminho. Bom, minha vontade era de dizer que sim, mas eu achava que era brincadeira e também que fazia muito pouco tempo que eu havia terminado o meu namoro. Então, no outro dia, na saída, ele perguntou novamente e eu respondi não de novo. Dias depois, indo embora, novamente ele disse: "Fulana, essa é a última vez que pergunto. Você quer namorar comigo?" E eu disse um não cheio, porém fazendo doce, sabe? Fazendo doce. Então, pois eu queria dizer sim, mas a minha maldita timidez me impedia. Ana, eu não sabia que essa resposta ia se tornar um dos maiores arrependimentos da minha vida. Hoje, com 35 anos, 35 hoje? Hoje, 98, tava com 14. Olha, eu fazendo as contas aqui. Hoje, com 35 anos, continuo me perguntando por que eu fui tão covarde. Ana e assombrados. Realmente, ele nunca mais me pediu em namoro. Passou um ano e eu apaixonada por ele. Subíamos cada um de um lado da rua na saída da escola, mas sem trocar uma palavra. Passou mais uns anos e eu lá, suando, gaguejando a cada palavra que ele trocava comigo. Fiz 17 anos e comecei a namorar outro rapaz. Fiquei namorando com esse rapaz por 6 anos da minha vida. Ele era um homem muito bom, porém cada vez que eu via o Beto na rua, eu até tropeçava e percebia que o sentimento ainda estava lá.
Bem, Ana, isso tudo que contei até agora foi importante para entenderem o sobrenatural e como não percebemos o que Deus quer nos dizer muitas vezes. Sempre fui muito espiritualizada, desde pequenininha, e então eu buscava um lugar onde me encontrava espiritualmente. Busquei em absolutamente tudo, no misticismo, no espiritismo, na bruxaria, no evangelismo, entre outras crenças. Mas meu local foi dentro da Igreja Católica. Cada um tem um chamado, o meu foi lá dentro, e como até hoje me faz tão bem. Então, quando tinha já os meus 18 anos, eu tive o meu primeiro sonho espiritual. Foi com o Beto. Já não o via há um bom tempo, pois havíamos terminado a escola. Eu sonhei com o tempo todo cinza, nublado, horroroso, e eu partia nas ruas procurando o Beto desesperadamente para falar algo para ele. Eu andava naquelas ruas cinzas e chegava numa festa e via os nossos amigos em comum e perguntava: "Onde está o Beto? Eu estou procurando ele, mas eu não acho." Daí o nosso amigo falava: "Olha, ele deve estar na casa do pai dele, mas eu fiquei sabendo que ele foi embora." Ana, o sonho terminava com um vácuo e eu acordei. No dia seguinte, sonhei com ele novamente. Sonhei com o mesmo tempo nublado e cinza e que eu ia até a casa dele, perguntava por ele, para o Dom Juan, seu irmão, e ele falava com grosseria que ele não morava mais lá. Quando olhei para uma árvore grossa à frente, e cobras subiam no tronco numa espécie de dança, e eu me assustei ao acordar. Dias depois veio o mesmo sonho, com o tempo cinza e trevoso. Saía novamente à sua procura e via a cobra rondando uma árvore. Ana, até que chegou uma sexta-feira, meu último sonho. Eu estava na varanda, na frente da minha casa, que é um sobrado, e via, passando na rua, o Beto, do mesmo jeito que havia visto da primeira vez na porta da escola, novinho e lindo. Ele passava, olhava para cima e me dava um tchau de adeus. Ana do céu, no dia seguinte, ao acordar, me levantei para comprar pão e passei na rua dele para ver se eu via alguma coisa, pois eu fiquei preocupada. Pensei que o menino ia morrer, sei lá. Na segunda-feira seguinte, fui à reunião escolar da minha irmã e encontrei a minha melhor amiga lá. E comecei a contar que eu estava preocupada com o Beto, pois eu estava sonhando com ele de uma forma muito estranha. Quando ela falou: "Fulana, você não ficou sabendo, não? O Beto se casou neste sábado. Parece que ele engravidou a namorada dele. Eles iam terminar antes disso, mas o pai dela apontou uma arma para ele, o obrigando a se casar. E ele casou na igreja e tudo." Ana do céu, eu sentei no banco duro da escola, sentindo como se o mundo tivesse caído em cima da minha cabeça. Eu, como católica praticante, ouvindo que o Beto havia se casado na igreja, fez com que eu chorasse e sofresse copiosamente, pois não se pode casar 2 vezes na igreja. E mesmo eu namorando na época, no meu coração ainda havia esperanças. Bem, sofri, chorei e continuei namorando. Fiquei um tempo sem saber nada dele, até que soube que ele havia se separado e estava namorando uma esmilinguida que conhecia da época de escola. Quando vi os dois na rua, eu estava um pouco menos tímida. Passei por eles, o cumprimentei e ele não gostou. E ela não gostou. Ela devia saber de alguma coisa. Terminei meu namoro de 6 anos. Me aprofundei mais na religiosidade, virei missionária franciscana e conheci um rapaz. Ele era missionário, ex-dependente químico. Me apaixonei. Era um negão alto, forte, bem educado, inteligentíssimo. Não falei para ele do Beto, para ele não ficar com ciúmes. Fiquei 5 anos entre namoro e noivado, onde apanhei, fui xingada, proibida até de respirar e olhar para os lados. Foram 5 anos de tortura psicológica e emocional. Terminamos e ele descobriu que tinha HIV.
que pegou em uma de suas quedas na droga, onde teve relação com prostitutas em biqueiras enquanto consumia drogas. E Ana, você acredita que quando ele falou para mim, queria que eu voltasse com ele para cuidar dele? Já pensou ele passar para mim a doença depois de ter pego com prostitutas? Ou seja, me traindo e ainda eu ter que fazer a compreensiva e cuidar dele e de mim junto? Pois é, eu não quis voltar e ele me agrediu no meio da rua. Consegui fugir, pois cheguei perto de um postinho policial. Enquanto eu estava namorando ele, eu ainda pensava no Beto de forma carinhosa. Logo após terminar, conheci um rapaz que tinha os mesmos dons que eu, de cantar, e ainda era multi-instrumentista. Me apaixonei à primeira vista. Cantávamos juntos e era lindo, mas me decepcionei quando soube que ele estava lá na comunidade onde eu era missionária para se recuperar da dependência química. O meu mundo caiu, mas resolvi seguir em frente. Meu pai espiritual orou para mim, tirou a palavra e me disse que não era para seguir com esse relacionamento, pois eu ia sofrer, e não era de Deus. Outras pessoas ungidas vieram me falar também, mas eu estava revolts na época e decidi seguir em frente. Eu vou chamar o meu novo namorado de babaca. Eu acabei saindo da comunidade depois de 10 anos e do ministério de música onde cantava para viver essa história de amor com o babaca. Bem, ele veio viver na casa dos meus pais comigo e logo marcamos o casamento. Casamos com 11 meses de namoro. Ele sobrevivia com o dinheiro da música. Foi se apresentar em um programa de televisão cantando e ganhou um dinheirinho legal. Tudo investia em música. Essa era e sempre será a paixão dele. Falei pro meu então marido de que sempre fui apaixonada pelo Beto. Ele ficou um pouquinho enciumado, mas não era o louco dos ciúmes. Fiquei falando dele a noite toda pro babaca e ele até achou bonito. Eu não entendia o porquê de falar tanto do Beto assim. No dia seguinte fui trabalhar. No ônibus, lata de sardinha que pegava para ir até o metrô Itaquera, encontrei com a irmã do Beto. Ela eu conhecia desde pequena, pois brincava com a minha irmã. Quando eu a vi, lembrei do Beto e eu tinha muita vontade de falar para alguém de perto dele que eu sempre fui apaixonada por ele. Agora adulta, eu teria coragem de falar. A irmã dele olhou para mim e perguntou: "Você conhece algum amigo do meu irmão? Não conhece?" Eu respondi: A irmã dele olhou para mim e perguntou: "Você conhece algum amigo do meu irmão, não conhece?" E eu respondi: "Eu sou amiga do Beto há muitos anos. E como ele está?" Perguntei animada. E ela disse: "Ele morreu." Ana, eu dei uma tombada para trás e eu fiquei surda por uns instantes. E ela continuou: "Meu irmão andava estranho e com depressão. Ele largou a namorada dele, arrumou uma interesseira que só queria as coisas dele. Então ele parou de trabalhar, um trabalho maravilhoso que ele tinha. Começou a se despedir da família e até do filho. Ficou no apartamento dele trancado, ouvindo só Legião Urbana. E acabou com a própria vida. Depois de dias fomos atrás dele na casa, pois ele não se comunicava e ele estava lá. Ana, eu chorei baixinho no ônibus, eu chorei baixinho no trabalho. Quando cheguei em casa, falei pro meu marido e chorei baixinho a noite toda. Ele, o babaca, foi compreensivo até. Eu fiquei reclusa, sem entender nada e tudo voltou à minha cabeça. O dia que o vi a primeira vez, a vez que pediu para eu ver uma música dos Beatles entre os discos da minha mãe, às vezes que o encontrava na rua e não tinha coragem de falar o que já tinha sentido por ele, às vezes que recusei namorá-lo, às vezes que tinha
às vezes que tive sonhos estranhos com ele e às vezes em que tinha que sentar perto dele na sala de aula e quase morria por isso. Bem, eu tenho um bebê de 2 anos, me separei do babaca em janeiro deste ano. Meu relacionamento com ele foi tão traumatizante que faço tratamento para depressão. O babaca ainda está presente na minha vida, por causa do nosso filho. Aninha, não vale nem a pena falar como foi a minha vida nesses últimos anos casada com ele, pois ainda me dói muito. Voltei para casa dos meus pais, zerei a vida e ainda não consegui me reerguer. Estou engatinhando. Voltei a cantar na igreja, pois isso me faz muito bem, mas ainda é difícil sair da cama. Com tudo isso, penso todos os dias. Se eu tivesse aceitado namorar com ele, se eu conversasse com ele quando tive os sonhos, se na época em que ele esteve doente eu tivesse dado uma palavra de amor real ao Beto, talvez tanto a vida dele quanto a minha haviam sido diferentes. Poderíamos estar juntos, ele vivo e eu também, de certa forma, viva, pois eu me sinto morta. Penso que nossa vida só daria certo juntos, e como fui teimosa pelo medo, vergonha e timidez, e ele, orgulhoso, seguimos caminhos diferentes, e isso fez com que a nossa vida fosse destruída. Creio que vou levantar, em nome de Jesus, pois ainda estou aqui e tenho meu bebê lindo para cuidar. Mas não passa um dia sequer que me arrependa de não ter tido coragem. Assombrados, tenham coragem e consciência. Vivam, por favor, e sejam bons para quem vos ama. Obrigada, Aninha. Resumi o máximo, tenha certeza, mas foi suficiente. O que vocês acham? Vocês de religião espiritualista, o que diz vossas crenças a respeito disso? Me contem. Um beijo para todos os assombrados que tanto amo. Então. Talvez se era mesmo para ser nessa vida e não foi, talvez tenha uma próxima vida em que a coisa tenha que ir. Não sei. O pessoal aí, espiritualistas, né? É o pessoal que pode dizer mais a respeito disso. Deixa nos comentários alguma coisa. Eu imagino como deve, né, ter ficado a sua cabeça. O remorso, o arrependimento é forte, né? Fica sempre aquela questão, e se? E se? Mas não se culpe, as coisas aconteceram. Às vezes era para ser assim mesmo, às vezes a gente não sabe, mas o que foi, agora é daqui para frente. Não adianta ficar olhando para trás. Como, eu sei que o assunto é sério, mas aí eu lembro do... era no South Park que tinha o Capitão Retrospectiva. O Capitão Retrospectiva era um super-herói que aí a hora que acontecia uma coisa errada, aí o herói, ele chegava e falava, tá vendo? Se você não tivesse feito aquilo, isso não teria acontecido. E aí ele vai embora. Tipo, Capitão Retrospectiva. Ele não ajuda em nada, né? Ele só vai lá e fala, tá vendo? Se tivesse feito... Mas não adianta olhar pra trás. Agora é pra frente, né? E realmente isso. Tem uma criança linda de 2 anos que precisa de você. E é isso. É ela, né? É um filho. Foca nele. E eu não sei o que passou, mas eu sei que deve ter sido bucha. Não foi fácil. Não tem nem como falar. Esquece, né? Porque eu imagino que não foi fácil. Não é fácil seguir em frente, mas a gente consegue. Bom, coisa de outra vida. Deve ser. Eu acho, né? Quando tem essas coisas meio que... É meio irracional, né? Ou talvez
talvez, se tivessem ficado juntos naquela época, iam ficar juntos tudo e de repente ver que não ia rolar, não ia dar certo. Só que daí vocês já saberiam que, pronto, vimos que não dá certo. E aí, beleza. Agora, como os dois ficaram com a dúvida, ficaram sempre com essa imaginação, com essa, né, achando que poderia... eu não sei, gente, é complicado, né? Mas eu sei que a timidez faz a gente perder muitas oportunidades. Meu avô brigou com uma bruxa virada numa porca. Mais um daqueles relatos, né? Onde a pessoa vira bicho. Vamos ver. Olá, Ana, tudo bom? Essa história que vou contar aconteceu com meu avô. Acredito que seja verdade, pois ele é um senhor de 75 anos, muito sério e de bastante palavra. Ele mora no interior do Ceará, numa cidade chamada Tal, porém ele não mora bem na cidade, e sim em um local mais afastado. Por assim dizer, ele mora no interior do interior. Ele, quando era jovem, adorava cortejar a minha avó na casa dela. E sim, ele usa o termo cortejar. Bom, ele ia na casa dela, porém era um pouco longe, cerca de uns 30 a 40 minutos andando pelas estradas de chão. Então meu avô saiu de noite, ele me disse que era mais ou menos umas 8 da noite, e aí o meu avô teve a brilhante ideia de cortar caminho, indo por dentro de um terreno onde tinha uns pequenos caminhos com matos altos por onde dava para passar. Então ele foi em direção à casa da minha avó com pressa para chegar logo, ele disse. Foi aí que o meu avô já estava quase na metade do caminho para chegar na casa da minha avó, que ele ouviu um barulho no mato. Ele me diz que sempre foi muito corajoso e sempre andava com a peixeira dele na cintura e não tinha medo de nada. Peixeira é uma faca, tá? Que o povo do Nordeste usava antigamente para se defender. Foi então que saiu do meio do mato alto uma porca enorme, a maior que ele já tinha visto na vida até hoje. Era uma baita de uma porca, como ele diz, branca. Parece que eu já vi esse relato, gente. Como ele diz, branca, com os olhos que brilhavam que nem fogo, com um cheiro horrível que ele nunca tinha sentido na vida. Foi então que ele imaginou que aquilo não era coisa desse mundo, não. Ele pegou a peixeira e tentou passar de fininho pela porca, que quando ele chegou perto, a porca avançou para cima dele, erguendo as duas patas da frente e ficando em pé, que nem a gente, sabe, ficou em duas patas, né? Bípede, igual a nós, e com as patas erguidas, foi para cima dele, arranhando ele, tentando morder, com uma força gigantesca, disse o meu avô. Então ele começou a tentar furar a porca com a peixeira, mas ele disse que furá-la era a mesma coisa que tentar furar um couro duro de animal quando fica no sol. Para nós que somos da cidade, creio que seja a mesma coisa que tentar cortar borracha de pneu com uma faca simples. Enfim, ele tentou golpear pela barriga, pelo rosto, mas não dava jeito. Enquanto isso, ele já estava todo machucado por conta da força que a porca tinha. Ele disse que ficou nessa brincadeira, entre aspas, por uns 10 minutos tentando sair ali, se safar do animal e não conseguia. Ele já estava esgotado. Foi quando ele, por sorte, acabou conseguindo dar um golpe nela e aí ela saiu gritando. Ele, que estava no meio do caminho, decidiu que não ia mais cortejar a minha avó naquele dia. Voltou para casa. Eu acho que ele não era tão corajoso assim. Ele voltou para casa e contou a história para os irmãos dele, que disseram que o terreno que ele passou era danado para aparecer coisa estranha lá. Foi aí que se passaram uns 6 dias do ocorrido. Ele estava na comunidade vizinha de onde a minha avó morava. Estava com uns amigos jogando dominó quando começaram
quando começaram, por algum motivo, a falar de um acidente. Quando um deles disse que uma das vizinhas dele, que tinha fama de ser bruxa, passou 2 dias na cidade por causa de um acidente que ela sofreu. Para surpresa do meu avô, ele disse que a bendita lá da bruxa falou que estava machucada porque tinha passado a noite brigando com um homem que tinha uma peixeira bem afiada e que nunca tinha encarado um homem que tinha aguentado tanta porrada como o que ela brigou. E ainda disse que só não matou aquele homem porque ele acabou acertando o único ponto fraco dela que ela não protegeu. Meu avô disse que ficou sem reação e que pensou que nunca mais ele queria encontrar aquele animal de novo. Parece que eu já contei esse relato, gente. É muito parecido com o outro, não é? Muito parecido. Se eu não contei, tá aqui. O que eu ia dizer primeiro é o seguinte. Na caixinha lá em cima dos remédios, lembra? Naquela porta que você pegou pra mim outro dia. Primeiro eu ia dizer o seguinte. Às vezes tem uma porca com cria. E tem porco que é grande mesmo. E às vezes ela tava com cria ali por perto. E ao passar perto, ela levou como uma ameaça. Então ela tava ali doida da vida querendo proteger os filhotes. Mas essa mulher dizer tudo isso, aí é muito estranho, não é? Falar tudo o que aconteceu com ele, diz que a mulher falou, vai saber, não duvido de nada. Ok. Vamos ler este daqui. Eu pude me despedir. Já vou anotar aqui que eu li. Ok, eu pude me despedir. Vamos lá. Olá, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulana e hoje quero te contar um relato triste e lindo ao mesmo tempo. Pode ler tranquila, pois os nomes estarão trocados. Primeiro, quero agradecer pelo trabalho incrível que vocês fazem. São profissionais excelentes e uma família muito linda. Merecem todo o sucesso do mundo. Amo vocês. Muito obrigada. Bom, Ana, eu sou um bandista desde que me entendo por gente e hoje, aos 30 anos, estou desenvolvendo a minha mediunidade. Eu sinto, ouço e vejo espíritos. Estou aprendendo a lidar com isso. Já te enviei outros relatos, alguns lidos, outros não, mas todos eles com temática mais pesada. Porém, o relato de hoje é mais leve. Minha primeira experiência de desdobramento ou fora do corpo, como queira. Para contextualizar, eu conheci Luz, nome fictício, tá? Eu conheci Luz ainda criança, com uns 4 anos. Ela era amiga da minha irmã. As duas deveriam ter entre 13 e 14 anos. Elas eram muito amigas e Luz sempre estava em casa. Morávamos no mesmo bairro. O tempo passou e Luz se mudou para a capital. Ela tinha uns 18 anos nessa época e nunca mais a vimos. Em 2008, eu, com 18 anos, fui a uma entrevista de emprego em uma escola de informática da cidade. E adivinhem quem eu encontro lá? Isso mesmo, a Luz. Ela tinha voltado há pouco tempo e me ajudou a conseguir um emprego. A partir desse dia, Luz e eu nos tornamos inseparáveis. Eu dormia na casa dela, praticamente eu morava lá. Fazíamos tudo juntas. Nas fases mais difíceis da vida dela, eu estava lá. Quando a mãe dela faleceu, quando ela descobriu que estava grávida, quando foi abandonada pelo pai da criança e quando a nossa pequena nasceu. Tudo isso eu vivi com ela. Trabalhamos nessa escola por 2 anos. Depois fomos para empregos diferentes, mas as lojas ficavam na mesma rua, então nos víamos todos os dias. Foram 6 anos convivendo diariamente, 6 anos de cumplicidade e amizade, nos vendo todos os dias. Eu arrumei um emprego afastado do centro. Luz se casou e foi morar em outro bairro. Não nos víamos mais diariamente, mas nada mudou, conversávamos todos os dias. Mas a vida,
O dia a dia, os compromissos da vida adulta acabam afastando aos poucos as pessoas. Algumas escolhas erradas, de ambas as partes, acabaram por fazer que nós duas não falássemos mais diariamente. Porém, quando nos falávamos, era como se não tivesse passado tempo algum. Ficávamos horas por chamada de vídeo no WhatsApp. E assim os anos se passaram. Chegamos em 2019, para mim um ano turbulento. Eu odiava o meu emprego, mas eu precisava trabalhar. Além disso, em julho, o meu tio, que foi um pai para mim, fez a passagem e isso me arrasou. Luz também descobriu uma doença, mas foi tão devastadora que em poucos meses ela definhou. Nesse meio tempo, eu falei algumas vezes com ela. Nos vimos pessoalmente umas 3 vezes e eu tinha fé que ela iria se recuperar. Dezembro de 2019 chegou, Luz estava muito mal e acabou entrando em coma. Minha tão amada amiga, linda, cheia de vida, com apenas 43 anos, estava em um hospital, magra, debilitada e agora num sono profundo. Recebi a notícia em uma segunda-feira. Na terça, eu iria visitá-la. Eu já sentia no meu coração que seria a nossa despedida. Na terça-feira, Ana, eu acordei mal, com febre e uma dor de cabeça intensa. Eu mal conseguia levantar da cama, eu estava até enjoada. Não fui ao hospital. Meu mal-estar acabou só lá pelas 11 horas da noite, na hora que eu fui dormir. Então me ajoelhei no quarto e pedi, entre lágrimas, ao meu pai Oxalá que me permitisse me despedir da minha amiga, que eu amava e que não suportaria não poder dar o meu adeus e dizer a ela que eu estaria aqui sempre. E agora que começa o sobrenatural. Me deitei, adormeci. Acordei e ainda estava na minha cama. Porém, a iluminação do ambiente era de tom azulado. Eu estava vestindo um tipo de túnica branca. Vi meu corpo adormecido na cama e não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Eu fiquei tão feliz. Eu ouvi uma voz suave na minha cabeça me dizendo: "Vamos, está na hora." Eu só me lembro de pensar, para onde? A voz é do meu mentor. Eu ainda não o vi, mas já o ouvi outras vezes. Ainda sem vê-lo, ele pegou na minha mão e num piscar de olhos estávamos no hospital. Ainda em tom azulado, eu vi, deitada na cama, a minha amiga, minha Luz. Ela estava linda, como quando a conheci. Me aproximei da cama, ela dormia com um semblante sereno e calmo. Estava maravilhosa. Ao lado dela estavam 2 médicos, a preparando para a passagem. Os 2 sorriam para mim e um deles me disse: "Pode se despedir, está quase na hora." Eu beijei a testa da minha amiga e disse tudo o que eu queria dizer. Que eu a amava muito, que eu era grata por ter tido ela em minha vida e que sempre estaria aqui por ela. Me afastei da cama, a olhei uma última vez e voltei para casa com o meu mentor. Eu não o via, Ana, eu apenas sentia a mão dele na minha mão. Eu só me lembro de estar de pé em frente à minha cama e acordei. E era exatamente 4h48 da manhã. Guarde esse horário. Detalhe importante, eu vi a hora no relógio da pulseira que eu uso, aquela de fazer exercício, sabe? Isso daqui, ó. Cadê? Não peguei o meu celular que estava no móvel ao lado da cama, carregando. Ana, eu sentia uma paz tão grande. Na hora eu não pensava em nada. Fui ao banheiro e rapidamente adormeci. Às 6 da manhã eu senti a mão quente da minha mãe me acordando e com a voz embargada me dizendo que Luz havia feito a passagem. Na hora eu chorei muito pela dor da separação, mas também pela emoção de ter tido a oportunidade de me despedir. Eu agradeci ao meu pai Oxalá pela graça recebida e pedi a ele que amparasse e curasse ela. Peguei meu celular e havia uma mensagem.
exatamente às 4h48 da manhã, me avisando da partida dela. Olha, eu tô até arrepiada escrevendo esse relato, Ana. Apesar de ser um bandista e ter muita fé, é nesses momentos que vemos o quanto nós temos que evoluir. Eu não conseguia aceitar que a minha amiga havia partido. Eu sempre pedia por ela nas minhas orações, não vou negar. Chorei muito, cheguei a me culpar pelo distanciamento entre nós. Eu achava que eu poderia ter feito mais por ela, sabe? Os meses se passaram, chegamos agora em agosto de 2020, mês do aniversário da minha luz, e eu recebi um presente lindo. Foi um sonho lúcido. Nesse sonho eu estava na minha casa e recebi um telefonema dela, me chamando de vaca, como ela sempre fazia. Ao telefone ela disse: amiga, eu tô bem, eu tô viva, aqui é lindo e eu tô muito feliz. Eu te amo pra sempre, minha vaquinha, não se esqueça disso, eu te amo. E desligou. Nesse momento eu acordei, foi no dia do aniversário dela. Na mesma hora eu me ajoelhei e agradeci. Tive a prova de que ela está bem e curada agora. E que está esperando a vaca aqui chegar lá também. Bom, Aninha, esse foi o relato. Eu espero que você tenha gostado. Não é assustador, como muitos gostam, mas é uma história que me emociona e que faz parte da minha vida. Como recado aos assombrados, eu quero dizer que eu sei que a separação é difícil, dói muito, mas é temporária. Façam o que tem que fazer em vida. Peçam perdão, perdoem, visitem e não se sintam culpados achando que poderiam fazer mais. Ninguém morre na véspera. Nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão do nosso Pai. Amem e sejam amados. É isso que fica. Obrigada por ler meu relato, Ana. Tenho muitos outros que enviei e fico no aguardo de serem lidos. Um grande beijo a você e a família linda que o meu pai Oxalá abençoe e ilumine sempre. Muito obrigada, um beijo para você. Deixa eu ler essa que é só para mim. Ok. Bom, interessante, né? E você vai falar que é coincidência, né? Isso não é coincidência. Ela tipo, foi levada até o hospital para se despedir no dia do aniversário. Teve o sonho com ela falando que estava tudo bem. Muito legal. Quer dizer, interessante. O padre que soltava fogo. Por onde? Ai, meu Deus. O padre que soltava fogo? Vamos ver, vamos ver. É um moço, acho que nos conta isso. Olá, Ana. Olá, assombrados, tudo bem? Meu nome é Fulano, sou do interior do Paraná e venho aqui contar o relato das minhas tias e da minha mãe, que aconteceu por volta dos anos 90. Pode ler tranquila, todos os nomes já estão trocados, agora será minha tia contando. Ok. Eu adorava ir a festas na minha cidade. Nós morávamos no sítio. A cidade era uns 15 quilômetros, mas eu e as minhas irmãs e algumas amigas íamos sempre para lá, andando mesmo, a pé, sem nenhum problema. Uma noite, depois de um baile no famoso inferninho da cidade, eu, minha irmã Clara, minha irmã Patrícia e uma outra amiga, a Marta, levamos uma outra amiga à sua casa, que era na cidade. Já era bem tarde, era por volta da meia-noite. Estávamos em 4 meninas. E eu sempre fui corajosa do tanto que saía no braço. E eu sempre fui corajosa do tanto que chegava a sair no braço com um homem se precisasse. Então andar à noite não era problema, não. Após levar a nossa amiga, a Pati, embora,
Estávamos indo de volta ao sítio e para chegar até lá tínhamos que andar por toda a avenida até chegar na rodovia e aí andar mais um pouco. E na avenida existia um rancho chamado Rancho dos Anjos, que tinha a fama de ser assombrado. Mas nunca dei muita trela para isso. Estávamos ali conversando, bem descontraídas, quando de longe vimos muitos cães latindo para alguém. Pensei que fosse alguém vindo também, né, do baile, sei lá. Mas quando chegou a uma certa distância, de uns 300 metros mais ou menos, eu pude ver. E era um homem vestido com uma túnica negra de padre, um chapéu enorme, bem negro, orelhas enormes e, pasmem, aquilo soltava fogo e pela boca. Dava estridentes gargalhadas, como se fosse algo terrível. Aquilo começou a se aproximar e eu soube que não era desse mundo, não. Sempre fui uma católica cabreira desde criança. Rezei o Creio em Deus Pai e o Salve Rainha. Agora sou eu falando aqui, é o moço de novo que mandou o e-mail. Agora sou eu falando. Minha tia dizia que nessas situações, essas orações são muito fortes para afastar o mal. Mas a Salve Rainha só pode ser rezada até a metade, senão o coisa ruim reza junto com a gente. Achei interessante destacar esse ponto. Agora de volta ao relato. Ok. A tia dele falando de novo. Aquela criatura ouviu a minha reza e foi para dentro dos matos daquela propriedade, soltando fogo e dando risada. Eu não sei o que foi aquilo, mas sei que se eu não tivesse rezado aquela hora, eu não sei o que seria da gente. Minhas irmãs e minha amiga ficaram paralisadas de medo, ficaram em choque com o que tínhamos acabado de ver. Fomos embora rápido para casa e quando chegamos em casa, contamos tudo para o meu pai. E ele disse que aquela hora não era hora para passarmos naquele lugar não, pois aquele lugar era assombrado. Depois disso, nunca mais passei por lá à noite. Agora sou eu de novo, Ana, o moço que nos enviou o e-mail. A minha tia já é falecida há alguns anos, mas a minha mãe e as minhas tias estão vivas e lúcidas para contar esse caso. Obrigado por ler o meu relato e tenho muitos outros vividos na minha família e quando puder mando para vocês. Um beijo, Ana e Assombrados, e até a próxima. Um beijo para você, obrigada. Então, mas será que era mesmo um padre? Ele tinha uma túnica preta e um chapéu grande preto e tinha orelhas enormes? Talvez não fosse um padre, mas um ser, sei lá, esquisito, soltava fogo pela boca. Que tipo de fogo? E gargalhava e tinha orelhas grandes. Mas era grande para cima ou era grande para baixo? Ou era só retudo, como dizia meu nono? Retudo? Não sei, gente. Se era realmente um padre ou uma aparição aí dos infernos, sei lá, que roda por essas estradas do sítio ou terrenos de antigas fazendas, né? Que vai saber o que rolou já por esses sítios afora, né? Numa época que para nem tudo se chamava polícia ou essas coisas. Hoje ainda tem mais, né? Como tem essa comunicação muito rápido aqui e ali, filme, escuta, grava, manda para um, chama aqui. Imagina lá no sítio, na época que nem telefone tinha. O que não chegava a acontecer antigamente nesses lugares, que atrocidades não aconteciam e ninguém ficava sabendo. Por isso que eu acho que vira um tanto de assombração nesses lugares também, porque vai saber o que aconteceu naqueles terrenos que deixou o negócio carregado por lá, sei lá, né? Bom,